Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 14. Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 14. A palavra de Deus, viva e poderosa, nos diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Até aqui. Podemos assentar. Na quarta-feira passada, irmãos, nós iniciamos aqui, uma nova série. Estamos falando sobre o tema Quebrando Cadeias. E nós vimos aqui na semana passada que cadeia não tem somente o significado de prisão, mas cadeia, ela também significa servidão, significa tudo aquilo que nos impede de viver em liberdade. Isto é uma cadeia. E nós falamos aqui sobre o exemplo bíblico daquela mulher que estava enferma havia 18 anos. E com a evolução daquela enfermidade, essa mulher ficou encurvada. E Jesus, vendo essa mulher ali naquela sinagoga, Jesus a chamou, Jesus a tocou e ela foi curada imediatamente. Ou seja, aquela mulher que havia ficado presa por um espírito de enfermidade durante 18 anos, ela foi liberta, porque Jesus tocou e quebrou a cadeia. Jesus quebrou aquela prisão que mantinha esta mulher naquela situação tão difícil. E hoje, irmãos, nós vamos olhar para este outro exemplo da Bíblia. E esse exemplo que nós lemos aqui, ele está escrito nos 3 evangelhos chamados sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas.
Em Mateus, esse texto está registrado no capítulo 17, dos versos 15 a 21, e em Lucas, no capítulo 9, dos versos 37 a 42, e em Marcos está aqui no capítulo 9, nesse texto que lemos. E essa história, irmãos, ela nos mostra a aflição e o sofrimento de um pai que está vendo seu filho, que conforme a narrativa de Lucas, no capítulo 9, verso 38, diz que era o único filho deste homem. Então, esse pai, ele está sofrendo muito, ele está aflito, por quê? Porque um espírito maligno tomava o seu filho. Irmãos, e quando o texto bíblico que nós lemos aqui, o pai dizendo para Jesus, olha, um espírito maligno apanha o meu filho. Essa palavra apanha quer dizer tomar com violência, quer dizer possuir, quer dizer apreender. Então, irmãos, é um termo muito forte. E esse pai, ele está sofrendo em ver o filho passando por tudo isso. Mas antes de nós aprofundarmos aqui nessa história, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o contexto dessa história. Se nós olharmos, irmãos, os últimos versos do capítulo 8 de Marcos, ou aqui mesmo no início do capítulo de Marcos, nos versos anteriores, antes do verso 14, nós vamos ver que essa história, ela acontece depois de Jesus descer do Monte da Transfiguração. Os irmãos lembram que Jesus tinha subido para o monte para orar, e ele levou consigo 3 dos seus discípulos, os mais próximos, os mais chegados, Pedro, Tiago e João. E quando eles desceram do Monte da Transfiguração, foi que aconteceu essa história. Mas o que aconteceu no Monte da Transfiguração? A Bíblia diz que Jesus estava ali orando e o rosto dele se transfigurou, o rosto dele brilhava, as suas vestes ficaram resplandecentes, e esses 3 discípulos viram tudo isso, eles viram a glória de Deus, e mais do que isso, os discípulos ouviram a voz de Deus dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, e quando eles descem, eles se deparam com esta cena, um pai sofrendo por causa do seu filho. Irmãos, eu creio que nada na Bíblia está escrito por acaso, e quando a gente olha para isso, eu vejo que aqui há um simbolismo do sentido espiritual da vinda de Jesus. Assim como Jesus estava no Monte da Transfiguração na glória, vivendo a glória de Deus, Jesus também estava no céu, junto ao Pai, com o corpo glorificado, vivendo ali, em espírito a glória de Deus, e ele veio à terra. E quando ele desceu à terra, ele veio para sofrer no seu próprio corpo físico as dores da humanidade. E quando Jesus vem e sofre na terra, ele sofre e morre para que nós pudéssemos ser libertos. Então ele mesmo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou ou me ungiu para libertar aqueles que estão presos. Então, irmãos, eu vejo aqui um sentido espiritual da vinda de Jesus. Mas, irmãos, voltando ao texto, então, nós vamos ver que no verso 18, aquele pai, ele conta para Jesus o que é que o seu filho estava sofrendo. E ele começa a dizer para Jesus o seguinte, ele diz, olha, esse espírito apanha o meu filho. Como eu falei para os irmãos, essa palavra apanhar aqui, essa palavra no grego, ela é katalambanô. Katalambanô. E essa palavra, ela quer dizer possuir, dominar, apoderar-se, tomar com força. Então o que esse homem está dizendo é, um espírito vem sobre o meu filho e ele arrebata o meu filho. Ele violenta o meu filho. E meu filho cai, ele lança o meu filho no chão, e o meu filho começa a espumar, a ranger os dentes, e o meu filho está se secando. Irmão, o sofrimento era tão grande na vida deste jovem, que ele estava emagrecendo. O inimigo estava atormentando ele de tal forma,
que a Bíblia diz aqui que ele estava secando. Esse secar aqui é desidratar, murchar mesmo. Ele está ficando fraco por causa da violência do inimigo contra a vida do seu filho. Mas, irmãos, as coisas não pararam aqui. Quando lemos no verso 22, o pai continua falando. E ele diz assim: muitas vezes esse espírito o lança no fogo ou na água para o matar, para o destruir. Então, irmãos, olhando para esse relato desse pai, nós percebemos que não era só o jovem que estava sofrendo, a família toda. Você parou para pensar se esse pai ele tinha sossego na vida dele? Se o espírito tomava o menino de uma hora para outra, com violência, jogava ele no fogo, jogava ele na água para matar, tinha que ter alguém por perto para socorrer. Então essa família, irmãos, eles não dormiam tranquilo, eles não iam sair e deixar o menino sozinho, eles tinham que estar sempre com ele. Eles tinham que estar ao lado dele o tempo todo, cuidando dele, porque a qualquer momento o inimigo poderia se apossar dele e trazer violência na vida dele. Então, quando eu vejo o relato desse pai, eu vejo, irmãos, que ele está vivendo uma dura realidade aqui. O pai está sofrendo junto com o seu filho. Não é só o jovem que está sofrendo, o pai também está sofrendo com ele, a mãe está sofrendo, talvez os familiares mais próximos, vendo tudo que estava acontecendo com esse jovem, eles estavam sofrendo também. Eles viviam apreensivos e com medo. Imagine os irmãos, que vida difícil. E quando a gente olha para isso, irmãos, a gente precisa olhar ao nosso redor e ver quanta gente está sofrendo como esse pai. Quantos pais hoje não têm tido paz, porque os seus filhos estão sendo oprimidos pelo diabo? Quantos pais hoje não conseguem descansar, porque os seus filhos estão sendo atormentados? Nós temos professoras aqui do ensino secular, aqui na igreja, e elas contam relatos, e isso a gente lê e ouve, de jovens e adolescentes se retalhando, se mutilando. Imagine, irmãos, a angústia desses pais, que muitas vezes estão vendo seus filhos fazerem isso. A angústia desses pais, que estão vendo seus filhos serem oprimidos pelo inimigo. Jovens que não têm tido sossego, jovens que estão sendo duramente atormentados. Talvez alguém mesmo que esteja ouvindo agora, esteja atormentado pelo inimigo, sofrendo opressão. Talvez pessoas que não têm conseguido dormir, tamanha opressão do inimigo sobre a vida. Irmãos, e quando nós olhamos para isso, nós vemos que essas pessoas que estão passando por isso, estão vivendo aquilo que esse pai estava vivendo. E esse pai, irmãos, ele vem diante de Jesus com uma alma angustiada. Ele vem aos pés de Jesus, ele se coloca aos pés de Jesus e ele clama: Senhor, tem misericórdia, faça algo. Irmãos, eu vejo aqui esse pai em desespero, clamando por seu filho e querendo que o Senhor faça algo pela vida do seu filho, porque ele não suporta mais. Talvez ele já estivesse muito cansado, exaurido, e ele esteja dizendo: Senhor, não dá mais para conviver com essa situação. Irmãos, e quantas vezes a gente tem visto isso? Há pouco tempo atrás, nós fomos orar numa casa de uma mãe desesperada, que tem 2 filhos gêmeos, e os 2 ficam possessos pelo diabo. Os 2 estão presos nas drogas. E essa mãe, irmão, sofre em ver esses filhos dessa maneira. Os filhos, quando ficam possessos pelo demônio, o demônio fala através da boca deles mesmo que vai matar eles, que vai destruir eles. Irmãos, e o diabo veio para isso. E quantas pessoas estão vivendo essa situação? Quantas pessoas estão vivendo esse drama? E a Bíblia deixa isso aqui registrado, irmãos, justamente para que a gente possa entender que essas cadeias também podem ser quebradas. Que Jesus quebra essas cadeias. Que Jesus é poderoso para transformar. Jesus é poderoso para expulsar da vida das pessoas esse espírito maligno que está tentando destruir.
Nós vamos entender nessa noite que Jesus é poderoso para fazer isso. Quando chegamos aqui no verso 21, Jesus pergunta para esse pai: há quanto tempo isso tem acontecido? Jesus está perguntando: há quanto tempo vocês estão sofrendo com esta dor? Há quanto tempo vocês estão sofrendo com essa situação tão difícil? E o pai responde: Senhor, isso acontece desde a sua infância. A Bíblia não relata aqui, irmãos, a idade desse jovem. Mas, de acordo com a fala desse pai, ele já era um jovem, talvez adolescente. E o pai está dizendo, desde que ele era bem pequeno isso acontece. Então nós deduzimos, irmãos, que essa família está sofrendo há anos com essa enfermidade, com essa dor, com essa possessão. Imagine você, uma pessoa, passar anos vivendo a vida desse jeito. Ela está sempre apreensiva. Que hora que vai dar a crise? Que hora que o inimigo, que hora que o demônio vai tomar meu filho? E não há tranquilidade. Então esse pai, ele vem a Jesus. Mas, irmãos, quando a gente olha para esse texto e vê que por fazer bastante tempo que esse menino está sofrendo, esse pai já tem dificuldade para crer que o filho pode ser liberto. Quando ele chega diante de Jesus, ele está meio que duvidoso. Até porque a Bíblia faz questão de dizer aqui que antes de Jesus chegar, ele já tinha trazido o filho para os discípulos. E os discípulos não puderam expulsar aquele espírito maligno. E agora o pai, quando ele vai falar com Jesus, ele diz: Senhor, se tu puderes fazer alguma coisa, faça. E Jesus vai dizer para esse pai: se tu creres, tudo é possível. Nós cantamos aqui esta noite, adoramos a Deus com louvor, dizendo, para quem tem fé, o impossível é questão de tempo. A fé move montanhas. A Bíblia define fé como a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer e transformar a nossa situação. Então, irmãos, nós vemos aqui esse pai titubeante na sua fé, a ponto dele dizer: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me porque eu não estou conseguindo crer. Já há muito tempo que eu estou sofrendo isso. Já há muito tempo que eu estou padecendo com essa situação. Os seus discípulos também não puderam resolver. Então o Senhor perdoa a minha incredulidade. Mas, irmãos, Jesus então, ele demonstra compaixão para com esse pai. E ele pede para trazer o menino a ele. Os irmãos se lembram que na quarta-feira passada nós falamos que foi a mesma coisa que Jesus falou com aquela mulher encurvada há 18 anos, né? Vem a mim. Vem a mim. Aqui Jesus está dizendo: olha, traga ele para mim. Traga ele até mim. E nós vamos ver, irmãos, que quando aquele menino se aproxima de Jesus, o Espírito se manifesta nele. E a Bíblia diz que o Espírito lança com força sobre a terra. E aquele menino começa a espumar. E ele começa a gritar. E Jesus, irmãos, ele mostra aqui toda a sua autoridade. Quando a gente olha aqui para o verso 25, a palavra de Deus aqui no verso 25 diz assim, olha: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Veja, irmãos, que Jesus, ele mostra a sua autoridade, porque ele diz: eu ordeno, eu ordeno. Nós sabemos, irmãos, que os espíritos malignos, os demônios, ele tem sua força, mas nós sabemos que eles têm limitações, porque Deus só tem um. Deus só tem um. E os espíritos malignos, eles se sujeitam à voz de Deus. Quando Jesus diz: eu te ordeno que saia dele e não entres de novo nesse menino, os espíritos gritaram, mas eles tiveram que sair. Eles gritaram, mas eles tiveram que deixar aquele menino.
Veja, irmãos, que isso nos mostra, então, a autoridade que há em Jesus para se quebrar essa cadeia. Uma cadeia que prendia não só esse jovem, mas os pais dele. Numa vida de insegurança, de intranquilidade, de preocupações, de medo. E Jesus está dizendo: eu tenho autoridade nos céus e na terra. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. E por isso ele diz aos espíritos aqui: sai dele. Eu te ordeno, sai dele. E na mesma hora o espírito deixou. Mas é interessante, irmãos, que depois de Jesus quebrar essa cadeia, eu creio que esse pai voltou para casa saltando de alegria. Eu creio que ele chegou em casa com o menino e disse para sua esposa: nosso filho está liberto. Jesus quebrou as cadeias. Agora nós vamos poder dormir. Agora nós vamos poder descansar. Agora nós vamos poder deixar nosso filho sozinho. Agora nós vamos poder deixar ele ir para lugares, porque Jesus quebrou as cadeias que o prendiam. Jesus quebrou as cadeias que nos prendiam no medo, na insegurança, na apreensão. Agora nós podemos de fato ser livres, porque as cadeias foram quebradas. Mas enquanto isso, Jesus volta para casa também, e no verso 28, a Bíblia diz aqui que quando chegaram em casa, os discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, por que nós não pudemos expulsar? E Jesus vai dizer para eles: esta casta, essa espécie, só sai com oração e jejum. Essa casta só sai com oração e jejum. Irmãos, assim como no reino espiritual, no céu, há uma hierarquia angelical, celestial. A Bíblia fala de Deus no trono, Jesus à destra de Deus, anjos, arcanjos, serafins, querubins, são tipos de anjos. Também no mundo maligno há uma hierarquia. E há castas que são mais fortes do que outras. E o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é: esta casta, ela só sai com oração e jejum. Irmãos, e aqui então Jesus está dando para nós as armas para que essas cadeias espirituais sejam quebradas. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é estar em comunhão com Deus, conversando com Deus. Alguém disse que oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Você fala com Deus, você ouve a voz de Deus. Irmãos, em Mateus no capítulo 6 verso 6, Jesus disse assim: mas tu quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, Jesus não está dizendo aqui que nós não podemos orar publicamente. Mas Jesus está dizendo, irmãos, que nós devemos gastar tempo em comunhão a sós com Deus. Mesmo que nós estejamos aqui nos cultos orando, oramos aqui já hoje, pelas pessoas que estão aqui nesse propósito, oramos pelas pessoas que estavam enfermas ou estão enfermas. Nós oramos aqui na abertura do culto, mas irmãos, isso não substitui o nosso tempo de comunhão a sós com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ora ao teu pai que vem em secreto. Entra no teu quarto, fala com ele em secreto. Irmãos, orar é conversar com Deus. Ah, mas o que eu vou dizer para ele? O apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas através da oração e súplica, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então peça a Deus aquilo que você precisa. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é que essas cadeias, elas vão ser quebradas se nós tivermos vida de oração. Ore a Deus, busque a face de Deus, clame a Deus para que essas cadeias sejam quebradas. Talvez você aqui
você esteja bem com Deus, liberto, abençoado, mas talvez tenha alguém na tua casa que está vivendo o que esse jovem vivia. Talvez você tenha pessoas na sua família que estão sendo, e vez a outra, elas ficam possessas por espíritos malignos. Talvez alguém na tua família que tenha andado desesperada, tamanha opressão do inimigo contra a vida delas. Então ore, apresente ao Senhor para que essas cadeias sejam de fato quebradas. Uma das armas que Jesus coloca aqui é a oração. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, a Bíblia é tão rica em exemplos sobre oração. Nós olhamos para a Bíblia, nós vamos aprender com Abraão, o homem, o pai da fé, um homem de oração, um homem que falava com Deus face a face. Nós vamos ver Moisés, um homem que viu a glória de Deus, um homem que viu a sarça ardendo e ouviu a voz de Deus falando com ele, chamando ele, vocacionando ele. Um homem que subiu no monte e quando ele desceu do monte, o seu próprio rosto brilhava, tamanha sua comunhão com Deus. Nós vamos ver Ana, uma mulher aflita, chorando aos pés do Senhor, clamando a Ele por um filho. Nós vamos ver Davi nos Salmos escrevendo: Senhor, ouve a minha oração, me atende depressa, Senhor, ouve a minha súplica. Nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, Elias, ouvimos a mensagem aqui domingo, um homem que orou e Deus mandou fogo do céu. Nós vamos ver Eliseu, seu sucessor, orando por um menino morto e esse menino ressuscita. Nós vamos ver na Bíblia, no Novo Testamento, a igreja orando por Pedro enquanto estava na prisão e Deus envia o anjo e abre as cadeias. Irmãos, a oração é a chave da vitória. A oração é a chave para se quebrar as cadeias espirituais. Alguém que você conhece, alguém na sua casa, alguém na sua família, ou alguém que esteja vivendo essa situação, ore, busque a presença de Deus, fale com Deus. Lá em Lucas capítulo 18, no verso 1, a Bíblia diz que Jesus conta ali a parábola daquela viúva que ela vai clamar o socorro de um juiz, e Jesus diz assim, ele contou essa parábola sobre o dever de orar sem desanimar. A oração, irmãos, ela deve ser o nosso momento de falar com Deus, o nosso momento de apresentar a Deus as nossas súplicas, mas a oração ela deve ser perseverante. A oração não pode ser de alguém que ora e desanima rápido. A oração, ela deve ser uma oração insistente diante de Deus. Há orações, irmãos, que são respondidas imediatamente, como este pai. Ele clama e Jesus responde a ele imediatamente, mas há orações que levam tempo. Há um tempo do trabalhar de Deus, há um tempo na vida das pessoas para Deus agir e para Deus intervir. Então nós precisamos orar com insistência e com perseverança. Talvez alguém diga assim, né? Ah, pastor, mas eu não sei, eu não tenho às vezes palavras, eu não encontro palavras para orar. Sabe o que John Bunyan disse? Olha essa frase de John Bunyan. Ele diz assim: as melhores orações contêm frequentemente mais gemidos do que palavras. As melhores orações, às vezes, são expressões de dor, expressões de lamento, do que necessariamente palavras. Quando a gente vê o próprio exemplo de Ana, né, o sacerdote ali chega para ela: mulher, você está embriagada. Ela diz: não, eu estou gemendo com a minha alma. A Bíblia diz que ela estava na presença de Deus, não se ouvia as palavras, mas ela estava gemendo. E o nosso Deus, irmãos, Ele interpreta o nosso gemido. Quando você entra no teu quarto, sabe aquele dia que você está tão angustiado, tão aflito, e você só chora? A Bíblia diz que os anjos colhem as nossas lágrimas. E eles levam diante do altar do incenso, na presença de Deus. E pelas suas lágrimas, o Senhor conhece o teu pedido. Muitas vezes não são palavras, mas são gemidos. E Ele ouve as nossas orações. Mas a segunda arma que Jesus fala aqui é o jejum. Jejum, irmãos, é você privar o seu corpo de alimento
por um tempo. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o jejum era um sinal de humilhação. Os irmãos vão ler na Bíblia, no Antigo Testamento, que quando as pessoas jejuavam, geralmente você vai ver esse termo dizendo assim: e jejuou e cobriu-se com pano de saco e cinza. Era uma expressão de lamento e de dor, e ao mesmo tempo de humilhação. Esse pano de saco, irmãos, era feito com uma pele de animal, normalmente de cor escura. E as pessoas se vestiam com esta capa, né, com essa roupa, e elas se assentavam no chão e elas pegavam cinza ou pó da terra e jogavam sobre a sua cabeça. Era uma expressão de dor, quando as pessoas estavam dizendo: Senhor, eu reconheço que eu sou apenas pó, e eu vou voltar para o pó, mas atende a minha súplica. Então, irmãos, o jejum está muito ligado a isso. É uma oração com quebrantamento, é uma oração com humilhação diante de Deus. Hoje, irmãos, eu vejo assim que nós falamos muito pouco sobre isso e, consequentemente, às vezes a igreja também pratica pouco. O jejum. O jejum médico, muitas vezes a gente cumpre. Né? Você vai fazer um exame, o laboratório já falou: tem que vir em jejum. Aí você vai. Eu lembro quando eu passei pela cirurgia, eu fiz uma refeição, acho que no almoço e à tarde. Eu dei entrada no hospital à noite já sem me alimentar. No outro dia de manhã eu fui para a sala de cirurgia. Eu saí da sala de cirurgia, já eram 4, né? Quase 4 horas. E naquele dia eu não pude comer nada, eu só fui comer no dia seguinte. Esse jejum eu fiz. E como é difícil para Jesus a gente jejuar 24 horas. Eu sei, irmãos, de pastores e ministérios, né, que trabalham muito com jejum. Um dos pastores, inclusive, que às vezes eu ouço, é o pastor Luciano Subirá. Ele tem um ministério muito forte sobre isso. Ele faz jejum, irmãos, de 20 dias, 30, até 40 dias. Só com água. Com acompanhamento médico e tudo. É uma prática de jejum, né? E ele fala sobre o poder do jejum mesmo, a importância do jejum. Mas eu não falo nem de ir tão longe, irmãos, mas a gente às vezes para jejuar, né, até o meio-dia, até 6 horas da tarde, como é difícil. Mas o jejum é uma das armas que Jesus dá, que quebram as cadeias. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Mateus capítulo 9, versos 14 e 15, diz ali que os discípulos de João chegaram para Jesus e questionaram, né? Por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? E Jesus então respondeu e disse: podem estar tristes os convidados enquanto o noivo está na festa? Mas um dia o noivo será tirado, e então eles jejuarão. Tem gente que usa esse texto para dizer: tá vendo? Os discípulos de Jesus não jejuavam. Mas Jesus disse: hoje eles não jejuam porque o noivo está presente. Mas o noivo vai ser tirado e eles vão jejuar. Tanto é verdade que lá em Mateus ainda, no capítulo 6, versos 17 e 18, Jesus diz assim: tu, porém, quando jejuares. Veja que Jesus disse, não é se você jejuar. Jesus está dizendo, você quando jejuar. É porque tem que jejuar, não é verdade? Se ele dissesse, olha, se você jejuar, aí ele está falando para você que pode ou não pode. Mas quando ele diz aqui, olha, quando você jejuar, é porque é para jejuar. Então ele diz assim, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas. Mas o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará. Veja que Jesus aqui, irmãos, ele está dizendo, olha, não é para você jejuar que nem lá no Antigo Testamento. Sentar na terra, jogar pó na cabeça, jogar cinza para todo mundo ver, não. Você vai jejuar e o teu pai celestial, vai saber que você está jejuando. E ele vai te recompensar. Então, irmãos, veja que o jejum é uma arma poderosa para quebrar as cadeias. Quando nós olhamos na Bíblia, irmãos, nós vamos ver, por exemplo, Esther, quando os judeus estavam sendo
condenados e sentenciados à morte, né? O primo de Esther vai lá e fala: olha, Esther, os judeus vão morrer porque Amã quer matar todos os judeus. Entra aí na presença do rei, implora por nós. Ela diz: olha, ninguém pode entrar diante do rei sem ser convidado. Se ele não estender, né, o cetro dele, a pessoa é morta. Então ela disse: olha, então pede para todos os judeus jejuarem por 3 dias e eu vou entrar na presença do rei. Irmãos, ela não tinha sido convidada para ir na presença do rei, mas o povo foi jejuar 3 dias, ela também jejuou. E depois de 3 dias, ela se apresentou no átrio sem ser convidada. Ela podia ser condenada à morte. Mas quando o rei abriu as cortinas do quarto e viu ela no átrio, o rei estendeu o cetro e disse: Rainha Esther, pede-me o que você quiser. Por quê, irmãos? Por causa do jejum. Nós vamos ver outro exemplo semelhante, quando Jonas foi enviado para pregar em Nínive. Os irmãos se lembram que ele entrou na cidade e disse: olha, se vocês não se arrependerem, em 40 dias, Nínive será destruída. Deus vai destruir a cidade. Quando o rei ouviu, o rei falou: vamos jejuar. Convocou toda a cidade, homens, mulheres, crianças e até os animais, 3 dias sem comer, em jejum. E a Bíblia diz então que o coração de Deus viu aquilo e ele não destruiu a cidade. Irmãos, o jejum, ele é uma arma poderosa. Jejum e oração. Você tem jejuado? Você tem feito propósitos diante de Deus? Pelo menos uma vez na semana, jejuar? Você tem feito propósitos com Deus diante de quem você está orando? Pela salvação de alguém da sua casa? Pela libertação de alguém da sua casa? Talvez alguém que está vivendo como este jovem aqui, possessões malignas, vivendo opressões malignas. Você tem jejuado por essa pessoa? Você tem se sacrificado e dito: Senhor, eu vou fazer um jejum em favor dessa pessoa, eu estou orando pela salvação dela, eu quero jejuar também por ela, eu quero que o Senhor liberte essa pessoa, eu quero que o Senhor salve essa pessoa. Irmãos, Jesus disse aqui que é uma arma poderosa para se quebrar as cadeias. É uma arma poderosa. Nós vamos ver, irmãos, que essa prática ela se estendeu na vida da igreja. Quando olhamos para o livro de Atos, você vai ver a igreja jejuando, né? O jejum é uma arma poderosa. Se você quer que as cadeias sejam quebradas, essas cadeias espirituais sejam quebradas na sua vida ou na vida de alguém da sua família, pratique o jejum e a oração. Venha à presença de Deus. Venha à presença dEle. E Ele é poderoso para tocar e quebrar as cadeias. Amém? Vamos orar agora. Eu quero orar se porventura há alguém aqui neste auditório que você tem sofrido opressões do inimigo. O inimigo tem te oprimido. Sabe, tem dias que você sente aquela opressão do inimigo contra a tua vida. Você às vezes não consegue dormir. Às vezes você tem visto vultos. Você tem ouvido vozes. Se há alguém aqui, nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a Deus para que Ele quebre essa cadeia na sua vida. Mas se há alguém aqui também que tem orado por alguém da sua casa, da sua família, que tem vivido situações assim espirituais, seja por opressão, seja por possessão, pessoas que estão sendo atormentadas por um espírito maligno. Se há alguém na sua casa vivendo essa situação, vamos apresentar juntos agora diante de Deus. Amém? Você crê que Jesus pode ir lá agora e tocar nessa vida? Você crê que o Espírito de Deus pode ir lá agora e quebrar essa cadeia que está aprisionando essa pessoa, está aprisionando essa família, que está angustiando essa casa? Você crê nisso? Então nós vamos orar agora. Vamos orar juntos. Vamos à presença de Deus, pois Ele é o nosso socorro. Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos, ó Deus, e a exemplo deste pai angustiado e aflito. Talvez há pessoas aqui, Senhor, que nesta hora estão também apresentando, Senhor, pessoas da sua família, do seu convívio,
ó Deus, que estão sofrendo como esse jovem aqui estava sofrendo. Talvez, ó Pai, temos aqui pessoas que têm parentes e familiares, ó Deus, que estão sendo atormentados, que não têm tido paz, que não têm tido alegria, que estão duramente oprimidos pelo inimigo. Ó Senhor, eles não conseguem, ó Deus, viver, ó Deus, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida abençoada, porque o inimigo tem oprimido, o inimigo tem colocado temor, o inimigo tem colocado, Senhor, Senhor, desespero, o inimigo tem colocado agonia no coração. Pai, no nome de Jesus agora, nós estamos orando para que essas cadeias sejam quebradas. Senhor, que agora o Senhor envie os teus anjos aonde estas vidas estão, ó Deus, e quebra agora essas cadeias, essas correntes que estão aprisionando essas pessoas, ó Deus, na angústia, na amargura e na tristeza. Pai, no nome de Jesus agora, nós ordenamos a esse espírito maligno que saia destas vidas e que essas vidas sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, nós oramos agora. Pai, se alguém agora ouvindo esta mensagem, ó Deus, que está vivendo esse drama na sua vida ou na sua casa, Pai, eu oro agora para que o teu anjo esteja tocando agora. Pai, no nome de Jesus, eu ordeno, no nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito das trevas que saia desta casa, que saia desta família, que saia deste lar, e que essa casa seja abençoada a partir de agora, no nome de Jesus. Pai, confirma a nossa oração e realiza um milagre nesta vida, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus.